Fala, concurseiro! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal, onde hoje nós vamos falar sobre problemas envolvendo equação do primeiro grau. E talvez você esteja se perguntando, mas Felipe, equação do primeiro grau não está no meu edital dos Correios. Bom, não está explicitamente, mas implicitamente está sim. Porque quando a gente trabalha com função do primeiro grau, você, para resolver, por exemplo, uma raiz de uma função do primeiro grau, você obrigatoriamente cai em uma equação do primeiro grau. Então, cuidado, o seu edital implicitamente te obriga a estudar equação do primeiro grau e também equação do segundo grau. Mas no vídeo de hoje, o foco vai ser a equação do primeiro grau, tá bom? E, claro, você já sabe, chegou até aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo que a gente vem publicando para os Correios. E já chega dando like também, porque quando você dá o joinha, você mostra que você está querendo mais vídeos para os Correios e assim incentiva a gente a estar publicando mais vídeos para você, ok? Então, vamos lá. Questãozinha que eu peguei aqui, ó, de 2022 da banca IBFC. Uma caixa d'água com capacidade para 3.000 litros de água está completamente cheia. No fundo da caixa, então repara que é um problema, tá bom? No fundo da caixa há um ralo por onde escoa a água, a uma razão constante. E o volume da caixa varia conforme a função a seguir. Então, é uma questão sobre função. E essa função que ele está dando aqui, V igual a 3.000 menos 5t, é uma função do primeiro grau. Se tivesse t ao quadrado, aí seria uma função do segundo grau, tá bom? É uma função do primeiro grau. Aonde o V, esse V, é o volume dessa caixa, tá bom? E o T é esse tempo em horas, tá bom? Esse T é o tempo em horas, tá bom? Então aqui vou botar o tempo. Então presta atenção. Qual é a ideia da função? A função, eu sempre tenho algo variando em função de uma outra situação. Então nesse caso aqui, o volume, ele vai variar de acordo com o tempo. Conforme o tempo vai passando, essa caixa d'água, pelo fato dela ter um ralo, a água vai saindo pelo ralo. Então, com o passar do tempo, esse volume vai diminuindo. Então, é uma relação que existe entre o volume e o tempo. Por exemplo, depois de 1 hora, já que esse tempo aqui está em hora, depois de 1 hora, como é que você vai descobrir o volume? O volume vai ser 3.000 menos 5 vezes 1. Se ele fala que o tempo que se passou foi de 1 hora, então esse tempo vai ser 1. Então, o volume vai ser 3.000 menos 5 vezes 1, 5. Então, isso vai dar 2.995. Então, o volume de água, 2.995 litros. Tá bom? Então, você consegue descobrir o volume de acordo com o tempo, ok? Inclusive, você até pode encontrar dessa forma aqui, ó. Como o volume ele vai ficar variando em função do tempo, a gente pode escrever assim, ó, V de T. Significa que o volume ele vai variar em relação ao tempo. Eu posso escrever assim, tá bom? Mas nesse caso, ele botou só V. É a mesma coisa. E ele pede para a gente qual o volume depois de 30 horas. Então, ele quer que você pegue o T e substitua por 30. Porque esse tempo ele está em horas. Então, se ele te deu a hora depois de 30 horas, então você tira o T e coloca o 30. Então, o volume depois de 30 horas vai ser 3.000 menos 5 vezes 30.
Então, o volume vai ficar 3.000 menos 5 vezes 30, 150. E 3.000 menos 150, isso vai dar 2.850. O nosso gabarito é a letra A, ok? Agora presta atenção. Felipe, o que isso tem a ver com equação? Ainda não tem nada a ver. Por quê? Aqui eu estou resolvendo simplesmente o valor numérico de o que a gente chama de expressão algébrica. Mas você não precisa se preocupar com isso, tá? Isso não está no seu edital. Mas, no fundo, é isso que a gente está fazendo. É descobrindo o valor de uma expressão quando você troca uma letra por um número, ok? Mas o que acontece aqui é o seguinte. Em uma função, você vai ter duas incógnitas, duas letras ali. No caso, o V, naquele exemplo, o V e o T. Então, o que ele pode fazer com você? Ele pode te dar o T, igual ele deu ali, ó. Ele deu o T e pediu para você o V. É assim que você faz. Então, você tira o T, coloca o valor que ele tá dando para você e você descobre o V. Porém, ele pode fazer o contrário também. Ele pode te dar o V e pedir para você o T. E é aí que você vai cair em uma equação. Quer ver um exemplo? Essa questãozinha que caiu esse ano, ó, 2024. João é um taxista que cobra R$ 2,50 pela bandeirada, uma taxa fixa, e mais R$ 1,20 por quilômetro rodado. Então, o preço que o João cobra, então esse P aqui é o preço. O preço que ele cobra é R$ 2,50 fixo, mais R$ 1,20 por cada quilômetro. Então, a quantidade de quilômetros que ele for rodar, eu tenho que multiplicar por 1,20 e depois somar com 2,50. Só que eu não sei quantos quilômetros ele vai rodar. Ele chamou de K, ó. Ele vai rodar K quilômetros. Esse K precisa ser multiplicado por 1,20. Porque cada quilômetro ele paga 1,20. Então, se ele rodar 1 quilômetro, ele vai pagar 1,20. Se ele rodar 2 quilômetros, ele vai pagar 2,40. Se ele rodar 3 quilômetros, ele vai pagar 3,60. Só que, além disso, ele paga 2,50 fixo. É aquela bandeirada. Você entra no táxi, o taxímetro já tem um valor fixo lá. Aquela é a bandeirada. Então, esse P é o preço que ele paga e o preço que ele paga vai variar de acordo com a quilometragem que ele roda. Então, vamos supor que ele rodasse 10 quilômetros. Quem seria o preço que ele ia pagar? R$ 2,50 fixo, mais R$ 1,20 por cada quilômetro. Como são 10 quilômetros, 1,20 vezes 10, R$ 12. Mais R$ 2,50, ele ia pagar R$ 14,50. Aí seria uma questão parecida com a anterior. Porém, ele não está dando para você o quilômetro e pedindo o preço. Ele está fazendo ao contrário. Ele está dando para você o preço. Ele fala, olha, o preço foi R$ 38,50. Se ele pagou R$ 38,50, então quantos quilômetros ele rodou? Quando ele faz isso com você, ele faz você ter que resolver uma equação do primeiro grau. Então, eu tenho uma igualdade entre o 38,50 que está no primeiro membro da equação e o 2,50 mais 1,20k que está no segundo membro da equação. E aí, como é que eu resolvo uma equação do primeiro grau? Aquela velha frase que a gente diz, né? Letra para um lado, número para o outro. Então, eu vou pegar o 2,50, vou passar para o outro lado. Felipe, eu aprendi na época da escola que letra tem que ser para o lado esquerdo, número para o lado direito. Nada disso. O importante é você separar. Agora, o lado que você vai colocar, tanto faz. Esse 2,50 que está somando, ele vai diminuindo. Então, vai ficar 38,50 menos 2,50
é igual a 1,20 vezes o K. 38,50 menos 2,50, isso dá R$36. É igual a 1,20 vezes o K. Esse 1,20 que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, vai ficar R$36 dividido por 1,20 é igual ao K. Fazendo essa continha, ó, 36 dividido por 12, isso dá 3. Então, o valor do K é igual a 30. Ele rodou 30 quilômetros. Gabarito, letra D de dado. Vamos fazer uma prova real? Ele rodou 30 quilômetros, só que ele paga 1,20 por cada quilômetro. Então, aqui ele pagou R$36. Só que, além desse valor, ele paga uma bandeirada, um valor fixo de R$2,50, o que faz com que ele pague R$38,50, que foi exatamente o que ele pagou ali, ó, R$38,50. Então, repara que para resolver essa questão sobre função do primeiro grau, você tem que saber equação do primeiro grau. Ai, Felipe, mais um assunto para estudar, me ajuda! Galera, eu sei que a sua prova está chegando e talvez você esteja preocupado com um monte de conteúdo que você precisa estudar até a data da sua prova. E é exatamente pensando nisso que nós criamos o plano de 30 dias. O que é o plano de 30 dias? É um plano de estudo que nós estamos liberando para os nossos alunos, onde você, seguindo esse plano, você consegue estudar os conteúdos mais importantes do seu edital em 30 dias. Então, a gente sabe que a gente ainda tem esse período. Na verdade, esse momento que eu estou gravando o vídeo aqui, a gente tem até um pouquinho mais de 30 dias até a prova. Então, ainda dá tempo de você vir fazer parte do nosso intensivão, tá? Que são aulas objetivas, curtas, direto ao ponto que você precisa de ver o que você tem de mais importante no seu edital, tá bom? Para que você consiga estudar todo esse conteúdo dentro de 30 dias. Então, dentro do intensivão, você vai ter toda a videoaula explicando para você todas as matérias, eu na parte de matemática e a nossa equipe de professores com as outras matérias, explicando para você detalhadamente o que você precisa saber de cada tópico do seu edital, e você vai levar também esse plano de estudo de 30 dias para que você consiga estudar esses conteúdos até a data da sua prova. E para você ter acesso, é só clicar no link que você está vendo aqui embaixo do vídeo, ou o link que a minha equipe está botando no chat, ou então digita prepconcursos.com.br/matrícula, você vai cair direto no WhatsApp. E você pode falar comigo ou com a minha equipe e pegar todas as informações do nosso intensivão junto com um plano de 30 dias. Tá bom? Aproveita que a gente está em condição especial de Black Friday por causa do mês de novembro. A prova está chegando, ainda dá tempo, mas você precisa agir rápido. Tá bom? Então clica aí e fala com a gente. Eu vejo você dentro do nosso intensivão. Ok? Valeu, galera! Fui!